Aleluia, glória a Deus! Sexta-feira de buscar, estamos juntos aqui buscando. Glória a Deus que você conectou. Fica aí até o fim, receba a palavra, seja ministrada pelo Espírito, pela verdade dessa palavra, que é Espírito e vida. Aleluia! Irmãos, estamos nessa semana da nuvem de testemunhas e como diz lá em Hebreus 12, que nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas. Então se desembaraça de tudo que é impedimento, de todo pecado, de tudo que se levanta para impedir o teu avanço e persevera. Corra com perseverança a carreira que te foi proposta, porque foi isso que Cristo fez, isso Ele nos ensinou a fazer. E a tua perseverança é ir até o fim, a marca do perfeito. Tamim no hebraico, de você concluir esse processo, porque o 7, que é o número da perfeição, é a conclusão de um processo, é o término, é o encerramento, é o descanso de uma obra completa e você vai perseverar e vai encontrar descanso. Aleluia! Então hoje, na sexta-feira, quero compartilhar essa palavra rica, poderosa, invocando ao Senhor junto com vocês sobre nós sermos testemunhas do sinal da grande chuva, num tempo de uma grande seca, onde nós vemos um cenário que se apresenta lá em 1 Reis 17, 18, você lê 19, enfim, tem a história ali de Elias, um grande profeta também, ó, grande seca, grande chuva, grande profeta. Mas na verdade, não tem o grande e o pequeno diante do Senhor e a gente vai falar sobre isso. Tem o sinal de Deus em cada evento. Amém? Aleluia. Senhor, eu quero te invocar aqui, Adom Yeshua. Eu invoco, Senhor, o Rei Jesus. Invocamos aqui, Senhor Jesus. Senhor, eu te invoco, Senhor, junto com os meus irmãos. Invoco esse nome, toda a grandeza que envolve esse nome, porque isso, de fato, é grande ou é muito mais do que isso, é imensurável, é além do que nós podemos imaginar, Senhor. Tu és essa presença, Tu és essa realidade, invocamos essa realidade na nossa motivação limpa, genuína de Te buscar, Senhor. Oh, em nome de Jesus, nos purifica, Senhor. Enquanto nós ouvimos a Tua palavra, nos limpa, nos lava com essa água e nos santifica. Senhor, nos restaura completamente, Pai. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, que sejamos vivificados pelo Teu Espírito. Lava-nos com o Teu sangue, aplicamos esse sangue em nossas falhas, nossos pecados, naquilo que quer nos embaraçar, Senhor, todos os dias. Tem misericórdia, nossa natureza caída, Senhor. Nós invocamos o Senhor, Pai, porque não queremos viver nessa queda, mas sermos elevados, Senhor, à posição celestial, ao lugar celestial, Senhor, às regiões celestes contigo. Em nome de Jesus, é sobre essa posição, é sobre esse lugar, é sobre essa presença, é sobre essa consciência que oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, seja a Tua palavra com carga nenhuma, Senhor, daquilo que é meu próprio, Senhor, da minha natureza, de ego e todas as coisas sejam esvaziadas diante da Tua presença, da Tua grandeza e essa palavra seja fluida para chegar em cada um, Senhor, para tocar o Espírito, para realmente trazer consciência, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá esse entendimento de que somos celestiais, de que podemos responder a todas as questões terrenas com essa imagem do que é celestial, com a realidade do que é celestial. Amém. Então eu quero abrir com vocês aqui o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. A gente vai ler 7 versículos, o 1, depois do 41 ao 46, bem profético aqui no 7. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, o Senhor Deus ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe, que era o rei, daquela época em Israel, e eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. É importante lembrar, depois eu vou citar esse texto também, mas em 1 Reis 17:1 fala que Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Então aqui o Senhor tinha dado uma palavra para Elias, e aqui agora ele mandou avisar que depois dessa seca foram 3 anos e meio sem chover. Isso é uma marca mesmo da metade do 7,
né, da metade do tempo de Sete, da tribulação e dos 3 anos e meio profetizado mesmo na palavra do Senhor. A parte onde fala do holocausto, do Monte Carmelo, onde Elias fez uma oferta de consagração e restaurou o altar, tá tudo nesse capítulo. Eu vou citar esse evento, eu não vou ler aqui porque realmente são muitos versículos, né, 46 versículos. Então depois você lê e estude, porque realmente é um texto muito rico de realidade, de entendimento. E aqui diz assim, no versículo 41, em seguida orientou Elias a Acabe, eis que agora podes subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou a seu servo, sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse, não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou, retoma o mesmo lugar 7 vezes. Retorna para lá 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo, há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu, sobe e leva esta mensagem a Acabe. Prepara o teu carro e desce antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo, o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens, chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder do Senhor, olha isso, o poder de Deus, o Senhor, derramou-se sobre Elias e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária. E eu peguei a King James, que tem essa versão linda, falando, né, usando esse termo, força extraordinária, à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Irmãos, como eu falei aqui, esse texto conta toda a situação de Elias, quando ele fala que vai chover, mas que há o evento no Monte Carmelo, aonde ele convoca os profetas de Baal. Elias faz isso, e diante de tantos profetas, né, 400, um grupo de 400, outro de 450, invocando Baal, e ali ele fala, né, aquele que responder, ele propõe as 2 ofertas ali no altar, e ele fala, aquele que responder com fogo, esse é Deus. Essa marca é a marca de fogo é muito forte no ministério de Elias, a gente vai falar também sobre isso, mas o que eu quero focar é que ele primeiro restaura um altar, antes de tudo acontecer, da chuva voltar. Porque em todo o tempo que havia essa seca, que os céus eles estavam retendo chuva, imagina que Israel, né, dependendo totalmente da terra para produzir o fruto, produzir o alimento, imagina que não ter chuva representava fome, né, escassez total. Então era isso, o Senhor falou, olha, eu vou fechar o meu tesouro quando vocês se afastarem de mim. E quando o povo se afastava, eles viviam essa miséria, para entender que tudo realmente vem do Senhor, que toda a prosperidade que nós temos e tudo aquilo que nós vivemos e todo o suprimento que está sobre a nossa vida vem do Senhor. Então, os céus estavam fechados por 3 anos e meio, diante da palavra de Elias, que declarou isso, e depois falou, agora vai voltar a chover, porque o Senhor disse isso para ele. Essa comunhão daquilo que o Senhor revela aos seus profetas. E a pergunta de Elias para o povo era, até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Então ele estava denunciando o quê? Divisão no coração, idolatria. E essa denúncia de Elias vem trazendo depois a sua oferta profética, porque ele vai lá e restaura um altar que estava em ruínas. Ele restaura 12 pedras. Nessas 12 pedras que representam o quê? As 12 tribos. Elias não estava ali como um homem sozinho, né? Olha, ele é só um e todos aqueles profetas de Baal. Ele representava a unidade do corpo de Cristo, porque isso é a figura do que ia acontecer. Nós somos um. Não tinha os 12 pães à proposição no santo lugar? E o que Paulo fala? Que nós somos um só pão, eram os 12 pães, as 12 tribos, nós somos um só pão, um só corpo. Existe uma força absurda da unidade. O altar estava em ruínas, estava dividido, porque o reino de Israel estava dividido. Toda a situação de divisão, onde o inimigo se alimenta dessa divisão. Acabe não servia ao Senhor, o seu reino foi idólatra, sua mulher extremamente idólatra. Então tudo isso era uma denúncia de Elias. Então ele vai lá e constrói, né, e restaura aquele altar, mostrando a unidade. Ele coloca mesmo água, ele pede a medida de água, porque a água era algo precioso.
Quando você, na tua escassez, você é abundante. Na escassez, você tem uma resposta de abundância. O cenário é transformado, porque você não responde para o cenário o que ele está pedindo, mas o que você acredita que precisa viver e ativar. E foi isso que aconteceu. E então, ele coloca lá a sua oferta que vai queimar. Olha que incrível. O que atrai o fogo de Deus para a terra? Quem é que mandou o fogo? Não foi Elias que botou fogo naquela oferta, naquele animal. Não, foi o próprio Senhor que enviou aquele fogo. Então, o cenário que atrai o fogo de Deus é exatamente esse. Quando eu tenho a minha escassez completamente reduzida, não estou reclamando do que falta, não tenho, vou falar, se eu tivesse eu colocaria. Não, eu tenho abundância para entregar ao Senhor. Ainda que aos olhos humanos isso pareça um grande desperdício. Então, a água que ele jogou na terra, a água que ele derramou na terra, atraiu a abundância do alto, porque foi um cenário de reversão muito grande. Até anotei aqui que a água, ela atraiu o fogo de Deus, né? Porque quando veio o fogo, lambeu aquela água toda, consumiu aquela oferta que ele colocou ali diante do Senhor, que ele preparou. Então o fogo foi atraído por aquela água e aquele fogo que lambeu tudo e recebeu toda aquela oferta, atraiu uma água abundante do céu. Por quê? Nós lemos aí no versículo 41 de 1 Reis 18, que fala em seguida, logo em seguida dessa oferta, desse altar, logo em seguida o Senhor mandou essa chuva. Então, Deus maravilhoso, né? A marca do ministério de Elias marca com água e com fogo, em abundância. Não importa o cenário que está fora, mas aquilo que você carrega é isso que vai transbordar, que vai exagerar. Eu ouvi essa palavra na conferência que nós fomos, né, sobre nós sermos exagerados. Qual é o problema de ser exagerado? Não é assim? As pessoas vão te chamar de fanático. Para que amar tanto? Para que servir tanto? Para que falar tanto dessa palavra? Não é assim? Porque eu vou exagerar mesmo. Quando você ama, você faz coisas de forma exagerada. Eu pensei, eu quero ser exagerada, né, no meu espírito, gerada para coisas maiores. Então, mais ainda, né, quero superabundar em tudo isso, porque você vai exagerar. Porque essa é a medida que você tem para entregar. Eu vou entregar mais. Eu não vou me entregar o que é pedido ou o que foi uma imposição. Eu quero derramar muito mais. Eu quero transbordar. Aleluia. Glória a Deus. Então, toda aquela oferta subiu. E ela sobe mesmo como um holocausto diante do Senhor, como uma oferta e sobe como um incenso. O Senhor se agrada daquilo que sobe, Ele aspira nas suas narinas o incenso daquilo que você queima diante dEle. Então imagina que isso faz parte do próprio Deus, porque Ele está aspirando isso, né? Recebendo isso e fazendo parte dEle mesmo. Então isso é a marca daquilo que você queima diante do Senhor. Nessa semana, se você está estudando o matinal, que nós estamos fazendo o reavivamento matinal, nessa semana em especial, a gente está falando sobre o viver do homem-deus, né? E estudando sobre o viver do homem-deus. E fala sobre isso, foi o dia de ontem, inclusive a música que eu acabei escrevendo, e vou cantar hoje de novo aqui, estou só no repeteco, mas fala sobre isso, sobre queimar no altar, né? Sobre você ter as tuas cinzas. E isso é aprazível ao Senhor, porque isso também se trata de um descanso. Não sou eu que tenho que fazer e acontecer, e tudo depende de mim, e aí carrega um fardo tão pesado. Quantas vezes tu acha que tu tá carregando um fardo pesado e não consegue sair do lugar? Meu Deus, tá tudo nas minhas costas. Não, porque você assumiu uma porção que não é tua. O Senhor falou que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E você não assume isso. Você quer fazer tudo, porque no fim você quer uma glória também, né? Eu fiz, eu aconteci, nossa, que mãe que eu sou, que pai maravilhoso, que gerente top, eu sou esse funcionário, eu sou essa pessoa, sou diferenciado, sou o melhor que tem, né? Quero sempre me superar, né? E receber tantas glórias e aplausos aí de todo mundo. Sabe que a gente fica, é muito bom que você se supere sempre, mas não para uma glória exterior, para que você realmente vença as tuas limitações no poder do Deus que opera na tua fraqueza, no poder desse Deus. É Ele, é Cristo em você. A oferta que queima é Cristo em você. Eu quero ler alguns textos sobre isso que eu fui muito
acrescentada por essa palavra e quero compartilhar. É vida para você profetizar e tomar posse. Irmãos, no domingo, então, ouvindo aí o irmão Betão ministrando, né? Ele falou sobre os sentidos, os 5 sentidos que nós temos. E ele usou isso e falou que esses 5 sentidos vitais, né, para o Senhor, dentro dessa nuvem de testemunhas, isso falou muito comigo. E estudando a palavra e desejando entregar hoje essa experiência que eu tive com o Senhor, dessas palavras tão ricas, sabendo que essa porção também te acrescenta, eu pensei muito nesses 5 sentidos vitais em ressurreição, ativados em ressurreição. Nós temos a visão, nós temos o olfato, temos a boca, né, o paladar, temos o ouvido e temos o tato. Então, tudo que o Senhor nos dá é para que no corpo, no físico, a gente possa se relacionar. Mas tudo isso também, por tudo isso também vem o pecado, né? Porque o pecado é a concupiscência dos nossos olhos, né? Eva olhou, desejou, achou aquele fruto agradável pelos seus olhos. As coisas que nós cheiramos e desejamos, né, que nos levam e remetem a lembranças, por exemplo, do passado, aquilo que nós falamos que acaba contaminando alguns cenários e outras situações. Mas olha que incrível, né? O que nós tocamos, que também é contaminação, aquilo que você ouve e isso rouba a tua fé, te enche de incredulidade. Então são portais, né, por onde entram informações que podem ou não serem bênção na tua vida. E tudo isso, quando eu tenho esses sinais em ressurreição, eu não tenho só algo que está vivo funcionando, mas que está vivo funcionando para um propósito. E eu quero profetizar esses 5 sentidos vitais por essa palavra de Elias, completamente ativados em você por essa ressurreição. E o primeiro deles é o falar. Amém? Glória a Deus. Lá em 1 Reis 17, o Elias falou, olha, só vai voltar a chover pela palavra que sai da minha boca. A mulher, aquela viúva que ele teve uma experiência, você pode ler tudo isso mesmo em 1 Reis, ela falou, eu vejo que a palavra de Deus na tua boca, ela é verdade. Então havia essa palavra. Deuteronômio 29 fala que aquilo que está oculto, que é misterioso, pertence ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem aos filhos de Deus. E o Senhor trazia para Elias revelação, porque através de Elias ele trazia aquilo que pertencia aos filhos de Deus. Pertence a nós a revelação. Então o Senhor revelava isso. E temos essa verdade, que a nossa boca ela vai anunciar a palavra que é verdade, a palavra que é profética, aquilo que você libera com autoridade. E não é porque você está dizendo, não é porque isso, não, é porque você crê no Deus que falou com você. Porque essa fonte não é tua, ela vem do Senhor, está instalada em você, mas não é tua, não é tua força humana. A gente estava conversando ontem, eu tive um tempo muito especial com alguns irmãos, né? A gente estava falando de um tempo aí de coaches e situações onde tava uma febre, né? De vários coaches em fala isso, a força disso, a força daquilo, a força não sei o que lá. Existe sim uma força. A palavra que nós temos, a frequência que nós emitimos as coisas, existe sim o espírito da tua voz, ou a voz que é o teu espírito. Mas tudo isso numa origem que vem do Senhor. E se essa origem é o Senhor, volta para o Senhor, glória a Deus, não teve desvio. Mas quantas coisas que você recebe de Deus, dons, capacitações, e que não voltam para o Senhor, e encontraram um desvio pelo teu ego, pela tua vontade, por todas as coisas que são passageiras. Então, não negocie aquilo que o Senhor te deu, aquilo que é eterno, por coisas que são passageiras e transitórias. Então nós vemos, né, e falamos sobre isso, e eu participei um tempo sobre algumas coisas onde isso entrou na igreja também, né, na igreja que eu falo, nas reuniões, nos templos, né, e eu sou maior coach, agora é isso, as pessoas fazendo cursos, né, para poder trazer técnicas, para que as pessoas pudessem ter essa autoridade, esse autoconhecimento. Eu não quero criticar nenhuma coisa nem outra. O que eu quero falar é que o que você tem que conhecer, o que a palavra de Deus te ensina, essa palavra que não é a antiga, né, mas é extremamente atual, viva, atemporal, é que você deve conhecer a Deus, conhecer o poder de Deus, conhecer, quanto mais você se conhece por você mesmo, né, a tua individualidade, o que eu tenho, você fica cada vez mais frustrado.
Porque a nossa natureza é extremamente limitada. Mas quanto mais eu conheço ao Senhor e eu me entendo no Senhor, eu me vejo no Senhor, eu estou nele, como Paulo falou, que eu seja achado nele. Aí sim, irmão, você consegue conhecer a tua verdadeira essência sem os desvios, aquilo que ele criou, que é a realidade do Espírito em você. Então, a primeira coisa é usar a tua boca para profetizar, é usar a tua boca para falar. Não é porque eu tenho a voz e eu falo, eu quero falar a verdade mesmo, né? Eu falo para todo mundo, se doer, doeu. Não é sobre essa verdade. É sobre a palavra de Deus. Olhar para um cenário e colocar uma palavra nesse cenário. Porque o que o cenário está pedindo é que você fale, ai, que triste, né? Nossa, que pena. Ai, se eu tivesse, se eu pudesse. Nossa, como estamos aí de mãos atadas, né? E tantos textos dentro de contextos que são completamente roubos, né? E aí quando você tem uma palavra, eu vou liberar uma palavra. Não tem condição, não tem isso, mas eu estou avançando. A palavra do Senhor me fala sobre deixar para trás as coisas que para trás ficam e prosseguir para o meu alvo. Peraí, eu tenho um alvo. E deixar para trás implica em eu dar um passo para frente. Então as coisas vão ganhando outra forma. E é maravilhoso, né? Porque quando você fala a palavra, não sei se tu já teve essa experiência, acredito que sim, mas pegar a palavra de Deus, abrir e ler em voz alta, sabe? Começa a ler em voz alta a palavra de Deus. Leia na tua casa, no quarto, nos ambientes. Vai lendo em voz alta, ela ganha uma proporção absurda porque ela interfere no ambiente. Ela vai rompendo as situações. Meu Deus, é maravilhoso quando você tem a tua oração, que é essa palavra na tua boca, nos teus lábios. Eu não quero ter uma oração chorosa, desesperada. Você vai sim se derramar diante do Senhor, mas vai profetizar a palavra que Ele te deu. Isso aqui é uma herança, sabe? Olha, não precisa esperar que alguém morra para você ganhar alguma coisa, porque Ele já morreu, já ressuscitou e deixou essa herança para você, que é a própria palavra. E é disso que eu preciso me apropriar de fato. Amém? A segunda coisa, segunda ativação, é ouvir. Você ter os teus ouvidos prontos para ouvir. Shema Israel, ouça. E o ouvir no hebraico também tem o mesmo sentido de obedecer. Então você ouve e obedece essa voz, Shema Israel, eu vou ouvir. O que Elias falou? Corre, porque eu estou ouvindo um barulho de grande chuva. Tem versões que falam ruído de chuva. Poxa, será que só Elias estava ouvindo esse ruído? Acho que sim, irmão. Acho que só Elias estava ouvindo. Por quê? Porque ele estava ouvindo a própria voz do Senhor, a marca da voz de Deus como uma voz de trovão. Porque lá em Êxodo 19... até o versículo 19, vou ler aqui para você. Êxodo 19, 19, diz assim: e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco, e Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Aqui é uma experiência da manifestação do Senhor muito forte, em Êxodo 19, e tremeu tudo, a coisa estava séria ali, o Senhor se manifestando de um jeito... muito forte, né? Que fala o monte fumegava fortemente, né? Como uma enorme fornalha viva, fogo. E Deus falando como um trovão. Então, quando dá trovada aqui onde eu moro, o Benjamin fala, vai chover, né, mamãe? É isso mesmo, vai chover. Quando nós ouvimos o nosso espírito, a voz do Senhor, ainda que ninguém esteja ouvindo, eu estou ouvindo e por isso eu posso anunciar. Então Elias ouviu esse barulho de chuva, ele ouviu a voz do Senhor do trovão, ele sabia que ia chover muito, mesmo que o céu não estivesse para a chuva, não tinha nenhuma nuvem no céu. Não importa, se você olha para tudo e não vê um cenário aparentemente provável, favorável, não é isso que importa. Mas a voz que você ouve, essa voz é o que importa. Então você vai ouvir. Eu tive uma experiência no trabalho, faz um bom tempo isso, acho que foi 2015, e 2014, 2015, faz bastante 10 anos, né? E eu lembro que eu tinha ouvido essa palavra e eu queria fechar um contrato, como eu acreditava, né? Trabalhando menos dias, 3 vezes por semana, na verdade, com o salário integral, com o resultado integral também. E eu fiz uma proposta que todo mundo daquela empresa falou que não dava. Então eu ia ter uma reunião em 7 dias para definir, né? Mas o gerente falou, olha,
acho que é impossível. E eu falei, tudo é possível, né? E ele disse, não, tudo bem e tal, né? Aí eu falei, uma coisa certa, vai chover. Porque na hora que ele falou 7, eu lembrei dessa palavra aqui de Elias, que eu já vou falar desse 7, do moço que subiu 7 vezes lá na direção do mar para poder vestir uma nuvem. E eu disse que ia chover. E 7 dias depois eu voltei nessa empresa, eu coloquei um guarda-chuva no carro. Era um dia de sol, de muito sol, eu morava na praia, né? Era dia de praia, assim, solzão de praia. E coloquei guarda-chuva no carro e falei, eu vou levar esse guarda-chuva profeticamente. E no caminho eu vi uma nuvem no céu mesmo. O céu estava aberto, assim, mas tinha uma nuvem. Eu falei, Senhor, eu sei que vai chover, eu sei que essa porta está aberta para eu entrar. E quando eu cheguei lá, eu cumprimentei o gerente, né, para entrar na reunião, e ele falou, eu falei para ele, vai chover, né? Ele, vai chover? Trouxesse guarda-chuva? Eu falei, trouxe. Ele, não acredito, né? E de uma forma, assim, surpreendente, né? Inclusive para esse cara, o dono, né, o dono de tudo falou assim, olha, não sei porquê, mas eu vou fechar esse negócio, eu vou aceitar essa contratação. E eu sabia por quê. Então, quando nós andamos com o Senhor, temos palavras, isso alimenta o nosso comportamento, é conforme essa palavra. E tudo vai gerando no mundo espiritual algo poderoso. Porque como está escrito em Isaías 55, fala assim no versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dela se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Isso é o poder de uma palavra. Então você vai profetizar essa palavra, você vai ouvir essa palavra e obedecer essa palavra. E você vai enxergar por causa dessa palavra. Porque o visível veio existir do invisível. Né? Quantas vezes já falei desse versículo, né? Quantas vezes eu cito esse versículo? Porque a palavra é isso. A palavra que sustenta todas as coisas. Ela é o invisível que materializa tudo. Então você vai ter essa visão, você vai falar, você vai ouvir, você vai enxergar. Essa visão eu quero compartilhar aqui Hebreus 11, no capítulo 1, que diz assim. Hebreus 11. Você aí na tua casa, abra a tua Bíblia também. Se alimente da palavra, para de ser preguiçoso. Hebreus 11, 1 fala, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Aleluia! É a certeza daquilo que eu não estou enxergando, mas eu sei que eu vou receber. Eu não estou podendo ver, mas vai acontecer. Versículo 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que não pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, aquilo que pode ser visto foi produzido daquilo que não se vê. Amém? Então você vai ter a visão do Espírito. Quando o moço vai lá e nós lemos ali que ele subiu 7 vezes, né? Elias já estava no cume, né? E ele foi lá subir na direção do mar. Enquanto isso, Elias estava prostrado. E ele falou, vai uma vez, olha, não tem nada, então vai 7 vezes. Por que esse caminho, né? Há um sentido em todas as coisas, porque a palavra de Deus não é aleatória. Mas essa perseverança, essa obediência de quem também estava ouvindo e obedecendo uma direção, mesmo sem enxergar, porque ele sabia que Elias estava enxergando alguma coisa, é o profeta. Você é profeta do Senhor, a tua visão tem que ser aberta para aquilo que Deus vai fazer, crendo mesmo. Mas não está acontecendo, não importa, no mundo espiritual o invisível acontece primeiro, e é com esse invisível que nós nos relacionamos. Então, aqui não existe o que é pequeno e o que é grande. Ele fala, olha, tem uma nuvem bem pequena, né? Na nossa circunstância, da nossa vida, em todas as circunstâncias, tudo é o Senhor. Tudo é Deus. Não existe o pequeno e o grande, né? Não existe aquilo que você falar, um grande milagre, um pequeno milagre, né? Uma grande luta, uma pequena luta. Não, nós temos milagres e lutas, né? Você está falando que é grande, que é pequeno. Em que proporção? Comparado ao quê? Não é verdade? Porque
Aquela mão que parecia tão pequena, ela simplesmente se multiplicou. Aquilo que era uma nuvem, de repente, os céus se enegreceram. Então, o que era pequeno? Né? É pequena muitas vezes a tua fé diante dos cenários, mas que você expanda para entender que tudo é Deus, das coisas que são detalhes, das coisas que parecem maiores ou não, que é o Senhor em todas elas. Deus não está preocupado em uma grande ou uma pequena coisa, e sim em que todas as coisas elas sejam um testemunho que traga Jesus de volta, que construam um testemunho para a vinda do Senhor. E esse testemunho nós só podemos construir com as nossas reações, que são inéditas, tendo respostas pelo nosso espírito, vivendo por esse espírito. Não tendo uma reação na nossa alma que é a reação de todo mundo, né? Fica triste, fica feliz, fica não sei o que lá, é uma cultura de massa, tudo é moda para todo mundo o tempo todo mundo vai seguindo, né? O grande líder que é o consumismo. Não, isso está te consumindo. Mas quando você sai desse sistema, então você segue ao Senhor, você sai de todo esse bololô, de toda essa fermentação, e o Senhor te faz viver algo que é puro, genuíno, e que sinceramente, irmão, é para poucos. Amém? Então, você vai falar, vai ouvir os teus sentidos em ativação mesmo de ressurreição, vai enxergar pela fé. Aleluia. Vai de novo, eu vou enxergar. Olha mais uma vez. Então vai 7 vezes. Amém? Até que esteja visível aos teus olhos. Persevera até enxergar 7 vezes. Perfeição. Você vai enxergar e vai descansar naquilo que você está enxergando. Você vai descansar no que o Senhor vai te mostrar. É em nome de Jesus, que haja uma perseverança no teu espírito, em tudo que o Senhor está te mostrando, que você realmente viva nessa realidade e que você tenha no teu espírito uma satisfação tão grande, porque Ele te visita, porque Ele abre os teus olhos, Ele abre a tua boca, Ele abre mesmo para você enxergar, para você entender, abre os teus ouvidos, destampa os teus ouvidos, porque os religiosos, eles viraram na idolatria da sua religião, dos seus rituais, se tornaram igual aos seus rituais, né? Idólatras, porque fala que aquele que é idólatra se torna igual ao seu ídolo. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode encostar. Por quê? Porque não tem vida. Não adianta, você tem tudo e tudo isso não reage, porque não está consagrado ao Senhor, ou se reage, reage para a tua carne, para a tua alma, é o que você quer ver, o que você quiser comer, o que você quer falar, o que você quer ouvir, o que você quer sentir. E nessas sensações todas, onde você toca e se contamina, você toca os corpos que são mortos, e a contaminação para você fica morto igual eles. Entende isso? Morto igual tudo aquilo que quer roubar a glória de Deus na tua vida, porque tudo isso é obra morta. Os rituais são obras mortas. Então, irmão, até o Senhor fala, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Porque muitos ficaram com seu coração endurecido mesmo, ouvindo sem poder ouvir, vendo sem poder enxergar. Misericórdia. Que toda a religião seja arrancada mesmo de você, para que você seja livre, liberto, em nome de Jesus. E eu quero, em penúltimo lugar, falar aqui, quarto lugar, do olfato, né, que é o cheiro. Engraçado como isso nos remete mesmo a muitas coisas, né? A gente sabe pelo cheiro que alguma coisa está acontecendo, né? Está queimando uma comida, né? E a gente percebe o ambiente por causa de cheiro e que pode nos repelir nesse ambiente, nos receber nesse ambiente, né, como abraçar uma pessoa cheirosa. A gente quer ficar naquele abraço. Agora, quando a pessoa tá ardida, encardida, fedida, é muita ida, né? Tem que ir mesmo. Não dá pra ficar ali. Por quê? Porque não é bom. Mas sabe que tem um cheiro que nós podemos produzir. E isso é do Senhor. Esse cheiro, essa fragrância, que é realmente quando nós somos esse holocausto. Aquele holocausto naquele altar restaurado que Elias colocou era a própria marca dele. Né, de morrer naquele altar, é o Senhor que vai estabelecer, é o Senhor que ele está invocando, é o Deus que vai responder, não o que eu estou falando para Deus. E o que acontece depois? Elias se coloca de joelhos lá no monte, ele ouviu que ia chover,
da voz do Senhor, ouviu o ruído de chuva, que era mesmo a marca dessa voz, a marca desse trovão, estava no espírito dele, talvez ninguém ouvindo mesmo, mas ele tão certo daquilo, ele se prostra, ele fica prostrado. Por que não foi ele ver se tinha uma nuvem? Porque ele estava ali invocando ao Senhor, porque ele estava ali se derramando diante do Senhor, se humilhando. Isso é oferta. Sabe o que é essa oferta? Não é algo que eu posso produzir, é aquilo que só Deus pode produzir. Então o moço, ele vai lá 7 vezes, porque o 7 é a marca do descanso. O Senhor fez tudo em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Esse descanso é uma satisfação. Amém? Não é assim, vou botar a perna para cima, que agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Esse é o teu descanso. O descanso do Senhor é uma satisfação de uma obra completa. Imagina que quando nós queimamos no altar como cinzas, que a nossa vontade queima, que tudo que é em nós queima, para que a vontade dele prevaleça, isso, o Senhor aspira a esse holocausto como um descanso, porque a nossa vida está em cinzas, sabe? Está ali aquelas cinzas queimando, está subindo esse incenso ao Senhor, ele está recebendo que você se humilhou, que não é a tua vontade, mas você está desejando a vontade dele, você está se reduzindo a nada para que ele seja tudo na tua vida. E exatamente isso que é satisfação, porque isso é o descanso de Deus, de que você está entendendo que essa é a obra que ele fez. Jesus veio na terra, ele se esvaziou da sua glória, se fez homem, viveu essa vida aqui na terra de um homem-Deus, morre na cruz de uma forma humilhante, mas ressuscita em glória ao 3º dia. Parecia que era um plano frustrado, um plano falido, mas não era um plano falido. Ele se esvazia para que nós pudéssemos ser cheios. Então a dinâmica espiritual é muito diferente. Nos nossos conceitos completamente diferentes, né? Mas glória a Deus, porque os conceitos terrenos vão perdendo a sua força para você entender o que é celestial e trazer a imagem do que é celestial. Então, Elias representa isso. Eu quero ler alguns textos que fortalecem isso que eu estou falando e que me alimentaram muito nesse dia. Eu quero muito que eles sejam um alimento para a tua vida também. Em Romanos 12, que você já deve conhecer, diz assim, Romanos, glória a Deus. Fala assim, a respeito... Romanos. Fala assim, Romanos 12, 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias do Deus vivo, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perfeita é que você seja zerado no altar, que você se esvazie. E ainda nesse sentido de olfato, desse cheiro que nós podemos produzir, dessa fragrância que pode ser produzida pela nossa vida, pela nossa entrega. Em 2 Coríntios, olha que texto lindo, no capítulo 2, versículo 15, diz assim... eu vou ler já um pouquinho antes, o 14. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda a parte o bom perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma, a fragrância, o cheiro de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com os que estão perecendo. Para esses últimos somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Amém? Nós somos esse cheiro de Cristo nas pessoas. Nós somos a fragrância dele. Aleluia, porque ele fala isso, de Cristo entre os que estão sendo, porque para Deus nós somos esse aroma de Cristo. Nós somos esse aroma porque nós somos uma fragrância daquilo que ele fez, da oferta que ele entregou, e nós também podemos nos ofertar e nos entregar também. E glória a Deus, eu quero ler só mais um texto que está em Apocalipse 8, 3, 5, que também fala sobre isso, porque enquanto Elias estava ali invocando ao Senhor, ele estava buscando a Deus, buscando em oração, estava buscando na sua humilhação, na sua entrega, na sua conexão com o Senhor. E tudo isso é um altar de incenso. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 a 5.
Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portanto um incensário de ouro. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Aleluia, porque esse incenso é você queimando mesmo diante do Senhor, a tua oração subindo. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto, que é a própria manifestação do Senhor. Então, o teu queimar, o teu incenso subindo, o Senhor aspirando a tua vida em renúncia no altar, ela invade o céu, ela abala a estrutura, abre os céus e tem resposta de trovão, e vai chover onde estava seco, e vai chover mesmo, vem com força e com autoridade, com força extraordinária, é o Senhor se derramando na tua vida. E por último, em último lugar, eu quero falar sobre o tato, sobre a mão, porque quando chega o moço de Eliseu, ele fala, olha, está se formando uma nuvem, mas uma nuvem pequena, do tamanho da palma da mão de um homem. Ela é pequena. Eu acabei de falar um pouco aqui antes que não existe o pequeno e o grande, né? Porque na mão, eu até notei aqui que Atos 5:12 fala que aconteciam muitos sinais, muitos milagres pelas mãos dos apóstolos. Então, a mão do homem ela é pequena, mas ela carrega a grandeza do Senhor. A tua mão, o teu tato, você toca, você transmite, não o que é próprio de você mesmo, né? Porque o homem com a sua mão empurra, com a sua mão toca de forma errada, toca com usurpação, rouba. Mas quando o teu sentido ele é ativado, não só por uma vitalidade humana, mas justamente porque ele está ativado em ressurreição, você tem mãos que abençoam, mãos aonde o pão vai multiplicar, o pão que o Senhor abençoa multiplica. Você tem mãos de autoridade, mãos que não estão retidas em nada, mas que são liberadas, que são colocadas mesmo para multiplicar, para abençoar. Então, aqui essa mão é esse tato, aonde você tem essa autoridade em nome de Jesus, para impor as mãos e orar. Você tem essa autoridade para declarar com vitória. A tua ativação, o teu tato em ressurreição é de abençoador, é aquele que estende a mão para o aflito, é aquele que estende a mão para semear, em nome de Jesus. E de repente, os céus se enegreceram, mas não era só uma nuvem pequenininha no céu. Aleluia! Eu quero profetizar, assim como eram só 5 pães nas mãos do Senhor Jesus e 2 peixes, na multiplicação na mão dos apóstolos, né, que eles foram entregando, e o pão multiplicou na mão deles. O Senhor partiu aquele pão, esse pão de multiplicação, na mão daqueles discípulos, daqueles apóstolos, se transformou em 12 cestos cheios no final de tudo. Todo mundo comeu muito, alimentou 5.000 pessoas, 5 pães, 5.000 pessoas. Sobram 12 cestos cheios. Essa conta não bate, irmão. Não dá. Não bate. A conta não bate. Glória a Deus. Porque o Senhor não te chamou para fazer conta. Não é sobre essa conta. É sobre o que você realmente precisa dar conta. Da palavra que está na tua boca, das tuas mãos serem para abençoar. E você fica fazendo conta e calculando tudo, e por isso você não entrega a tua oferta, por isso você não semeia em altar nenhum, por isso você não consegue pegar um dinheiro e fazer dele um investimento nas coisas celestiais. Ele continua, na verdade, terreno e se perde na sua terrenalidade, né? Com demandas terrenas, com coisas que vão passar. Olha, que você entenda que o teu trabalho, ele é custo da tua vida, da tua energia, do teu tempo, e tudo isso não tem preço. Então, quando você entrega a tua oferta, você tem a tua consagração, você sabe que isso não tem preço, não é um valor X que eu estou entregando, mas é o que eu creio que eu estou derramando, em nome de Jesus, amém? A chave Pix está aí, ó, o tempo todo na tela para você entregar a tua oferta, fazer a tua consagração e viver mesmo esse poder, essa autoridade. Aleluia. E eu quero encerrar essa palavra aqui em 1 Reis 18, lá no finalzinho, que diz assim: então o poder de Deus, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente do carro de Acabe. Meu Deus, olha que louco. O que eu quero falar para vocês é como a palavra se completa em tudo.
Porque aqui fala que a força extraordinária do Senhor se derramou na vida daquele homem. O Senhor se derrama nele, ele recebe uma força extraordinária. A força da água e a força do fogo. Amém? Que força é essa, né? Não são grandes forças, grandes energias, né? A energia da própria água, né? Uma usina hidrelétrica, a gente vê essa força da água, a própria força do fogo, a combustão, né? Para o motor poder andar. A força mesmo. Há um fogo, há uma energia, algo que queima. E há também na água um fluir. E nós temos isso na marca do ser, porque a água e o fogo eram elementos de juízo. Mas em ressurreição, eles são aquilo que te faz viver na graça, porque a água é o novo nascimento. Você nasce, aquilo que foi juízo em Noé. Para você agora em Cristo é um novo nascimento. A extração da água, da terra daquelas águas, e você nasce outra vez. E sabe que isso te dá autoridade para você fluir. Você tem o fluir das águas. E em segundo lugar, você tem a marca desse fogo. Olha o fogo de Pentecostes, uma chama de fogo na cabeça, falando em línguas, na sua língua materna, falando idiomas, mas falando do quê? Das grandezas do Senhor. Aleluia, esse é o fogo que você carrega, é o fogo da presença, é a unção do Espírito, é a tua vida interior que responde a todas as coisas, é essa voz que está dentro de você, é esse fogo, e você vai falar dessa grandeza, vai manifestar essa grandeza, vai fluir nessa grandeza, porque é só sobre isso que nós estamos falando desde o início dessa palavra, amém? Então receba hoje força extraordinária para fluir no Espírito e viver de uma capacidade que não é tua, mas que ela é sobrenatural. E como que foi o último dia de Elias na terra? Depois você continua a história, continua a 1 Reis 18, 19, 20. Como é que foi a história de Elias? Senão que ele foi um homem que viveu algo sobrenatural. Aí você chega lá em 2 Reis, onde começa o ministério de Eliseu, que é a continuação de Elias. Elias, nas águas do Jordão, ele é arrebatado com carros de fogo. Oh, meu Deus do céu! Olha isso, irmão. Quem é que achou esse homem? Ninguém mais achou esse homem arrebatado. Aonde estava o corpo de Elias? Ninguém mais encontrou esse corpo. Porque estava com a marca da água e a marca do fogo. E glória a Deus que essa é a marca do ministério dele, dessa força extraordinária que guiou os seus dias e o seu ministério. E que você seja guiado nesse fogo, nessa água. Eu quero profetizar isso agora, junto com você. Vem com essa força. Se você estava aí desanimado, não aguento mais, aconteceu isso, fiquei magoado com aquela pessoa, falaram tal coisa a meu respeito. Quantas coisas nos acontecem diariamente, não é verdade? Mas na tua vida diária precisa ter um morrer. Você tem que morrer diariamente, morrer para as coisas terrenas, morrer para essas coisas. Olha, não se preocupa com o que as pessoas estão falando, postaram, disseram, se afastaram. Vai sair da tua vida quem tem que sair, fica quem tem que ficar, quem ama fica, glória a Deus, né? E viva a realidade. O Senhor está com você. Se você está passando por um momento de solidão, desfruta de uma presença gloriosa que está na água e que está no fogo, com autoridade mesmo profética, um fluir tão poderoso, né? Aleluia. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, onde aparece Moisés e Elias, eles eram mesmo a marca da água e do fogo. Principalmente Moisés, porque a água saiu da rocha e a marca do fogo em Elias, né? Mas estava ali aquele que era maior do que eles, que era Jesus. Então agora vocês vão ouvir esse daqui. Não é mais a lei e o profeta, mas é Jesus. Onde está nele toda a profecia. Ele é o cumprimento da profecia. Ele é o espírito da profecia. Aleluia. Ele é a própria palavra. É a lei, é a própria palavra. Não numa lei de homens condicionada, mas uma palavra que é verdade. Não numa lei de uma letra que mata, mas de um espírito que vivifica. Então a experiência da água e do fogo, ela transcende Elias. Ela vem porque é uma experiência da graça de Cristo em você, da presença do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Senhor, eu quero profetizar essa palavra, sabendo que nós somos testemunhas, Senhor, de uma grande chuva, quando o inimigo quer declarar escassez nos quatro cantos da terra. Que tempo nós estamos vivendo, Senhor? Que tempo?
da política, cenários tão caóticos, Senhor, pessoas se levantando, aonde tanta injustiça está sendo declarada como justiça, aonde tantas coisas absurdas estão sendo declaradas como verdades, contra aquilo que acreditamos, contra aquilo que fomos formados, Senhor. Meu Deus, toda essa loucura nós denunciamos nesse altar, Senhor, pela água e fogo, porque sobre essas coisas virão o teu juízo, Senhor. Sobre essas coisas virá o teu juízo, em nome de Jesus. Mas eu quero declarar, Senhor, que nós somos lavados nessa água, nascemos de novo e do Espírito por essa água. Nesse fogo temos uma capacitação que vem do alto. Não somos de nós mesmos, Senhor, mas somos essa fragrância tua, somos o aroma de Cristo. Aleluia, que a nossa vida seja mesmo aquilo que sobe, o verdadeiro sentido de um holocausto. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos ficar conformados às coisas que são terrenas, ainda que a nossa estrutura seja pó, e o Senhor sabe da nossa estrutura porque Tu és o Criador dela. O Senhor nos criou para sermos transformados, pedras vivas, trabalhados para uma estrutura firme, forte e inabalável de edificação. Em nome de Jesus, eu quero profetizar essa edificação no Espírito, pelo poder da Tua palavra, essa edificação de realidade, pelo poder dessa verdade libertadora, por essa veracidade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, restaura os meus irmãos. Restaure esse altar de unidade, Senhor. Em nome de Jesus, que haja novilho no altar, que haja oferta para ser queimada, que nós sejamos essa oferta, Senhor, que atrai o Teu fogo, que possamos derramar toda a água, Senhor, ainda que haja escassez, ainda que seja um dia, Senhor, de sede, de tanta escassez, Senhor, existe abundância naquilo que nós entregamos e consagramos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Ainda que Elias tenha se sentido solitário, Senhor, ele não era um só sozinho. Ele era a representação da unidade, do corpo de Cristo. E nós não queremos ficar solitários na nossa vida, Senhor. Não queremos mergulhar nessa solidão, Senhor, nessa incompreensão, Senhor, depressiva que as pessoas têm vivido, Senhor. Nós somos incompreendidos do mundo, mas somos completamente conhecidos de Ti, Senhor, compreendidos por Ti, Pai. Em nome de Jesus, toda essa sujeira, Senhor, seja retirada, que nós possamos nos encontrar completos pelo corpo de Cristo, do qual fazemos parte, em nome de Jesus, e que sejamos essa parte completa, Pai. É o que eu oro no Teu nome, invocando o Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmão. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que essa verdade te liberte mesmo. Aonde é o Espírito do Senhor, é a liberdade, que você esteja livre para entregar a tua oferta e consagrar na chave Pix que está aí na tela e fazer mesmo uma consagração real, genuína e sincera. Vou terminar essa reunião cantando o louvor de sempre nas últimas 2 semanas, que me encheu muito. Já mudei letra, mudei aqui, mudei ali. Quanto mais a gente lê a palavra, mais as coisas vão sendo transformadas, né? E as minhas letras são realmente mutações, assim. Eu vou fazendo, daqui a pouco eu mudo. E, na verdade, não é mudar, né? Eu vou evoluindo, vou me aprofundando. E glória a Deus. Deus te abençoe demais. De louvor, enquanto isso, faça a tua oferta e a tua consagração. É o altar, um holocausto de amor pra entregar, e não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Aprendi a sua morte. Oferta queimada, dela sobra nada, da cinza só o pó. Para Deus isso é o melhor, morrer nesse altar de incenso e sacrifício. Recomeçar a já ouvir do princípio. Estrela da manhã que nasce no oriente, ofusca a vaidade da estrela decadente. Anuncia um novo dia que começa onde tudo
onde tudo termina. A minha vida é o altar, um holocausto de amor pra entregar. E não há nada que importe mais, alguém ou coisa que eu queira ter. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Aprendi a sua morte, me conformar para viver. Um holocausto de amor. Glória a Deus, que o Senhor te dê esse holocausto, essa vida de holocausto, aliás, que você entregue seu Senhor, que também é Ele dentro de você, em nome de Jesus. Amanhã estarei online aí na Rádio Vinhedo Web, você pode conectar e baixar no Play Store esse aplicativo, ou mesmo assistir pelo site www.radiovinhedo.com.br. Estarei lá com palavra, com louvor e realmente falando do matinal também para você desfrutar. E se você quiser fazer parte disso, me chama no WhatsApp 98610-0872. Manda um áudio e fala, olha, eu quero participar, quero colocar aqui uma mensagem, quero expressar, colocar a minha voz, eu vou ficar muito feliz de fazer o programa junto com você. Vou ficando por aqui, Adom Yeshua, ame Israel, Rai, orando ainda por todos os reféns, sabendo que o Senhor é Deus de libertação e tem uma obra gloriosa para fazer no povo de Israel, e que toda essa loucura que nós estamos vendo e tantas declarações, Lula falando tanta asneira e tanta loucura. Irmão, esses são dias maus, mas fique em paz, porque Deus é bom. Busca essa presença. A verdadeira vida não é essa, né? A verdadeira vida não é aquilo que nós estamos vendo. Até lembrei aqui desse som aqui. Se você precisar sair da live, fica à vontade. Shema Israel, Shema o teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem, homens e anjos dizem, a verdadeira vida não é essa, e o povo aqui na terra tá com pressa. Ninguém sabe aonde vai chegar, iludidos na glória que vai passar. A verdadeira guerra não é essa, defender o seu bem é um grande mal, em nome dessa tal religião que levantou irmão contra irmão. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem, as portas de Sião em Jerusalém. Shema Israel, Shema Amedidi, o teu Deus logo vem, homens e anjos dizem amém. Glória a Deus. Valeu demais, Shalom, Adom Yeshua.